Seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o futuro da marcenaria com o Albert, que é especialista no mercado de marcenarias. Mas antes da gente falar sobre o futuro da marcenaria, nós vamos conhecer um pouco da trajetória do Albert e o que ele tem visto de alteração nesse mercado ao longo dos anos. Bom, Wesley, eu já tenho aí mais de 25 anos nesse mercado. eh, Convivi com meu pai, com meu avô, enfim, nesse mercado, e hoje eu entendo que, assim como meu pai teve que evoluir lá atrás, hoje eu entendo que o mercado de marcenaria precisa evoluir, né? Hoje a conta não fecha para quem tem estruturas muito grandes no mercado. O mercado hoje pede agilidade, qualidade, mas pede preço. E para isso você precisa de ter uma estrutura que custa mensalmente um absurdo para as empresas. Então, força as empresas a venderem um produto, muitas vezes com preço lá embaixo, para poder suprir a demanda de preço mesmo, né? Para suprir ali, o cara precisa de faturar para poder fechar o mês dele bem, né? Então, ao longo do tempo eu vim entendendo isso, né? Já tive loja, já tive marcenaria, e ao longo do tempo eu vim entendendo que esse mercado precisa mudar. A empresa de marcenaria hoje convencional, ela precisa de entender que já não dá mais para funcionar nesse formato. Caso contrário, ela vai ser pouco competitiva no mercado. Legal. E o que você, nos últimos anos, assim, o que você consegue identificar de diferença entre o que havíamos lá atrás no mercado e o que tem hoje em relação à marcenaria? Nós passamos por um momento onde tudo era muito quadrado, então era muito simples, existia pouca personalização. E isso fez o mercado inflar, né? Então tudo era uma caixa com duas portas ou com quatro gavetas. E hoje o mercado está indo para a linha orgânica, para uma linha. Então isso não pede só mão de obra, isso pede também maquinário, pede equipamento, coisas que são muito caras e que quando o dono da marcenaria, enfim, precisa de investir nisso, ele começa a ficar pouco competitivo, porque são equipamentos muito caros, que também dependem de mão de obra, que são muito caras e escassas, né? Então o mercado foi crescendo, todo bom marceneiro se tornou dono de marcenaria, então, ou seja, a boa mão de obra saiu do mercado. E agora o que a gente tem? A gente não tem mão de obra, porque o dono da marcenaria é dono, desculpa, O o marceneiro. marceneiro bom se tornou dono. E Ex- aí ele já não consegue mais fazer, ele tem que comandar, ele tem que fazer a gestão daquilo ali. E aí ele não consegue achar novos bons marceneiros, né? Uhum. Então o mercado ficou, hoje, eu acredito que deve ser o ápice disso, né? A gente tem um monte de empresas de marcenaria, onde o próprio dono muitas vezes tem que pôr a mão na massa, porque não acha ninguém para fazer. Você comentou também sobre a parte de personalização, aí é uma história que eu presenciei, que é a demanda assim, da questão da personalização, né? Então, assim, os designs, os arquitetos, eles vêm sempre trazendo novidades, trazendo complexidade, entre parênteses, para os projetos, em um dado momento, às vezes, se o marceneiro não está aberto a aceitar o desafio, que às vezes é um desafio, porque sempre vem ideia nova que requer uma técnica diferente, materiais diferentes. Então, se ele não tiver aberto a aceitar isso, ele Exato. vai ficando para trás. Sim, Aí o próprio mercado vai colocando ele de lado exato. e ele vai ficar preso aos caixotões. Exato. O mercado de caixote ainda é muito bom, ele tem muita Uhum, coisa, né? Tem os casos mais tradicionais, tem o cliente também que não quer pagar uma coisa muito personalizada, uhum. mas se você quer atingir um público, né? Que hoje é o cara que talvez o mercado inteiro esteja atrás dele, que é o cliente A e B, né? Aí é um produto personalizado que exige as duas coisas: exige equipamento, existe uma mão de obra especializada e uma adequação muito grande no mercado, né? Você Uhum. pega hoje Muxarabi, painel ripado e os orgânicos, meu, isso fez, se a gente brinca dentro da marcenaria, o cara que criou isso não gosta do marceneiro, né? Ele odeia o marceneiro, porque é um trabalho muito grande deixar isso pronto, né? Hoje a gente tem os equipamentos que fazem a parte de fita de borda, né? Uhum. Mas ele não fita uma peça de 3,5, de 2 centímetros. Então o cara que tem lá um equipamento que ele pagou milhões no equipamento dele, vai ter que ir ali e fitar na mão. Os famosos puxador cava, né? Você vai lá Uhum. para fazer um puxador cava, você vai fazer. Hoje eu tenho, né, o prazer de visitar algumas indústrias. Você vê aquela indústria que o cara tem equipamento para tudo, mas o perfil cava tem que ser fitado na mão, né? Uau. O orgânico, o cara tem que fazer todo um trabalho no MDF para ele poder fazer o MDF, fazer uma curva, e isso, na maioria das vezes, na primeira trinca ali o MDF, o cara tem que fazer isso de novo.
mas o processo é manual. Eu até vi alguma, aí eu não sei se é novidade, se é experimento, a gente vê acaba vendo assim, na rede social muita coisa diferente. Então a gente nunca sabe o que que é verdade e o que é mentira. Mas alguns MDFs que são tipo de 1 milímetro, 2 milímetros, que ele faz a frente, né? Faria ali a frente do Sim. móvel, sem precisar fazer, eu imagino que seja assim, né, que é feito todo um corte bem preciso atrás, da maneira mais tradicional, mas a proposta desse MDF é ser fino justamente para ser maleável. Eles criam o que a gente chamava antigamente de fórmica, né? A fórmica ela Uhum. tinha essa espessura, né? Então o que hoje uma empresa que tem uma router faz? Ele pega um MDF, porque é sempre escolhido uma cor que não existe fórmica, né? Então o cara tem que fazer o quê? Ele põe uma chapa numa router e ele tira todo o miolo dela até que ela fique com 2, 3 milímetros ali para ele poder fazer a curva, né? Desgasta esse material todo. Desgasta Até tudo. chegar. Ou, às vezes, hoje existe já eu vejo também alguma coisa na internet, o pessoal vendendo um MDF que é maleável, né? Maleável. Mas nada mais é do que a sangria, né? Ele é todo sangrado, mas ainda assim existe a possibilidade na hora da curva ali, se você não fizer isso com cuidado ali, na hora da curva ela trincar, ou até mesmo no dia a dia ali, né? O cliente usando isso daí, isso pode vir trincar lá na frente, porque o material não foi feito para isso, né? O MDF não foi feito para fazer curva. É porque você faz ele. A partir do momento que você vai enfraquecer nele para fazer o Exato. maleável, se fizer uma beira do móvel ali tem um alto fluxo de pessoa, É. corre o risco de Sim, bater. sim. O material não foi feito para isso, né? Né? A fórmica, sim, a fórmica ela é maleável, ela foi feita para isso. A gente lá atrás, lá no passado, quando a gente tinha que fazer alguma coisa, existe um compensado chamado compensado flexível. A gente fazia toda a curva no compensado flexível, depois a gente vinha revestindo, seja com folha natural ou Com a com a forma. própria fórmica, né? E aí você dava ali esse aspecto. Hoje, para piorar realmente a vida do marceneiro, se pede o redondo na cor que só tem MDF. Então você tem que se virar com MDF para poder fazer a curva ali, né? Calma que sempre pode piorar. Então, e o que é mais engraçado, Wesley, que eu acho assim, né? Eu acho que aí entra a importância do empresário, do dono da marcenaria, entender sobre custo. Né? Uhum. Tem muito marceneiro hoje que ele cobra a mesma coisa para fazer o redondo que ele cobraria no quadrado. Por quê? A conta que ele faz é sobre matéria-prima. Né? Então ele vai lá, material vezes X. Não, existe a complexibilidade de fazer um negócio desse. O cara vai gastar dias e dias ali, né? Fazendo aquela sangria, virando, pode perder o material, né? O cara vai ter que fazer uma fita na mão. Se ele tem a máquina, não adianta nada, ele vai ter que. Então, assim, isso é uma coisa que faz com que no final do mês as contas não fechem, né? Porque o cara tá cobrando uma coisa que, enfim, isso é muito normal, isso é muito natural dentro do ramo da marcenaria. O cara não fazer conta desse tipo de coisa, né? Ele podia fazer uma coisa quadrada, que ele gasta 1 hora para fazer, É ele cobra a rápido. mesma coisa para fazer um negócio redondo, ou um perfil cava, enfim, uma coisa que tem uma complexidade maior, né? Mas será que isso. Porque isso tem uma questão de ser tipo, um design, vamos colocar assim, um design novo, ali com curvas, trabalhando com curvas no MDF, mas às vezes a inexperiência de um marceneiro. Então Sim. você pega algo que é novo com um marceneiro novo, porém ele quer arriscar, né? Eu tinha acabado de comentar que ele tem que estar disposto a arriscar, Aham. mas ele corre o risco de, não, eu consigo fazer, eu vou colocar o mesmo preço porque eu sei que eu vou conseguir, e na hora do vamos ver, Pode dá ser. um problema. Aham. Eu acho que todo dono de marcenaria, todo empresário, ele sonha em executar bons projetos, né? Belos projetos. Então, quando a gente vê, né, isso para o dono de marcenaria, principalmente o cara que é menor, né, quando ele vê a possibilidade dele executar o projeto de uma arquiteta X, Y, uma coisa que é bem elaborada, ele quer colocar isso no portfólio dele. Mas aí entra uma questão até que vai para a tua área. O que acontece? O cara faz um negócio desse, e aí ele não tem dinheiro, no final não sobra nem para pagar você para fotografar. Porque o cara cobrou tão barato e depois ele não consegue colocar isso no portfólio dele de uma maneira adequada. Qual a maneira adequada? Chamar você, vamos Faz fazer um. belas fotos desse negócio. Bom, aqui tá, tem um potencial para isso. Não, isso cai até mesmo no Instagram dele de uma maneira horrível, né? Que ninguém nunca vai ver que ele fez ou que ele tem o potencial para fazer. Fica ali meio perdido entre os O cara outros. fez, perdeu dinheiro e ainda não conseguiu mostrar para ninguém o que ele é capaz de fazer. Ou às vezes o caso pode ser ainda pior. Às vezes ele até tem o dinheiro, mas deu tanto BO na entrega, na execução, que seja o arquiteto, seja o dono do imóvel, fala, você não entra aqui mais.
Isso acontece bastante. Então, assim, existe também um pouco isso, né? Aham, sim, Da sim, pessoa estar disposta, não, eu sim. consigo fazer. E de fato, ela entrega, mas assim, com muita dificuldade e Sim, com sim. muita dor de cabeça. Eu me lembro quando eu era moleque, eu devia ter uns. Acho que eu era menor de idade ainda. Um senhor dono de um hotel que tem lá na Nelson Dávila chamado Moderna, Modena. Ele era na época, né? Isso há muitos anos atrás, era uma referência de hotel, era um dos hotéis mais, digamos que para quem estava de passagem, que Uhum. apesar da avenida não ser uma boa avenida, era Tem um uma boa lugar, fama. uma boa fama, vamos dizer assim. Era uma avenida onde assim, as pessoas que vinham para São José paravam ali para fazer uma conferência, alguma coisa, né? E eu me lembro que o dono do hotel procurou alguém me indicou, eu era molecão de tudo, para fazer o revestimento do elevador. E eu sempre fui muito bom com fórmica, com esse tipo de coisa. Eu fui ajudante de um marceneiro que trabalhava muito bem com fórmica. E aí eu peguei isso pra fazer, cara. Eu fiquei 3 ou 4 dias tentando fazer, não dei conta, e cheguei pra ele e falei, cara, não dou conta de fazer. O cara ficou muito bravo comigo, mas muito bravo comigo, porque eu me propus fazer uma coisa que eu não sabia fazer, né? E assim, eu fui humilde o bastante de devolver a grana pra ele, de falar pra ele, não, cara, não dou conta de fazer, procura fulano ou fulano, eles vão fazer e tal, mas eu não dou conta de fazer, né? Na época eu me lembro que assim, foi frustrante pra mim, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, eu tenho que ser honesto, né? Vai ficar ruim se eu tentar fazer, né? E eu acho que esse é o mercado de hoje, cara. É você entender se você dá conta ou se você não dá conta. Exato. E esse negócio precisa de dinheiro, E, né? e hoje é um pouco, vamos colocar assim, um pouco menos difícil, porque na época eu consigo ou eu não consigo, né? Sim. Se eu não consigo, como é que eu vou fazer? Eu vou falar com um marceneiro concorrente, ou deu um BO aqui, me ajuda? Como que eu vou fazer? Porque não tinha muito, tipo, vou na, sei lá, na Barça. Eu vou lá na Sim, sim. Barça. Não. Eu ouvi falar disso na internet. Vou lá procurar na Barça, né? Agora, hoje em dia, igual eu coloquei, né? A gente vê na internet muita gente expondo soluções que eles adotaram. Hum, E para o mesmo problema, às vezes tem Sim, várias formas de resolver. sim, sim. Então, hoje, por exemplo, se você pegasse um elevador ali, se você encontrasse alguma diferença, alguma dificuldade, ou vamos colocar de uma forma diferente, o marceneiro que está começando hoje, pegou lá, vou revestir um elevador, ele vai encontrar alguma dificuldade, ele vai olhar na internet, vai olhar Tem nas recurso. redes, e provavelmente ele vai achar alguém que fez. Sim. Talvez não um elevador, Aham. mas um ambiente pequeno com aquela Sim, sim, complexidade. sim. E eu acho que até o material ajuda, né? Na época que a gente Material. trabalhava com fórmica, a fórmica ela é um material que é uma casca de ovo, né? Então você tinha que medir vários pontos, daí você ia lá e cortava ela, depois você passava cola nas duas faces e aquilo se torna adesivo. Uma vez que você colou errado, acabou, não dá para tirar mais. Hoje você pode pegar um MDF de 6 milímetros, ajustar, deu certo, você vai lá, passa uma cola instantânea ou uma expansiva, alguma coisa, encostou, acabou. Você ainda consegue, você tem tempo de manusear isso e colocar ali. Tem Então o umas. material ajuda bastante também, né? É, E graças a Deus ninguém mais também reveste o elevador. elevador, né, cara? Hoje é bem mais. Não dá mais pra. Até porque o elevador tem um limite de carga. Então, se você coloca um Exato. revestimento, você está pondo carga, Exato, exato. você, tá- você vai ter essas dificuldades. E em que momento, assim, Albert, você percebeu que a marcenaria estava mudando? Essa mudança da marcenaria, né? Da convencional para essa mais automatizada. Cara, como eu disse, eu estou no mercado há muito tempo, já tive marcenaria, já tive loja de planejados e tal. Para mim, a chave virou na pandemia, né? Na pandemia eu já não tinha mais marcenaria, eu tinha passado um tempo dando consultoria para outras marcenarias. Quando você vai para o ramo da consultoria, você percebe no outro os erros que você cometeu no passado, né? Então Uhum. eu comecei a ver, falei, caramba, isso custa caro, isso não custa. Você começa, na verdade, é mais fácil analisar o outro, né? Do que se analisar. Então eu comecei a entender muita coisa que eu tinha feito de errado, principalmente na questão custo, né? O meu sonho, eu acho que o sonho de todos os donos de marcenaria é ter uma seccionadora, ter uma coladeira, agora tem a famosa router e tal. Isso é o sonho do cara. Isso é um sonho, é a questão de ter, né? É como ter um carro, como ter uma casa, enfim. Isso é o sonho do cara. Parece, eu acho que para o marceneiro, para o empresário da marcenaria, parece que isso é dizer eu estou bem, eu sou bem sucedido no meu negócio quando eu tenho isso. Quando lá atrás foi um empresário que me falou isso uma vez, ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu esqueci.
Mostra-me os teus números, eu te direi quem tu és. Então, para mim, como empresário, vale muito mais o quanto eu estou ganhando, o quanto eu estou faturando e sobrando para mim, do que o quanto eu tenho de patrimônio. O quanto não, o que eu tenho de patrimônio. Uhum. Patrimônio, quando ele tem o valor dele, obviamente, Claro. mas quando eu tenho um patrimônio que, na verdade, me sangra mais do que me dá, né, do Uhum. recurso, eu preciso entender isso. E quando eu fui dar consultoria, eu comecei a entender isso. Falei, caramba, essas empresas são gigantes. E eu tenho ali uma empresa ali em São José mesmo, que o cara podia fazer o corte de fita ali, adiantar o processo dele, passar por um galpãozinho pequenininho, onde o cara faria uma pré-montar. Então, nisso eu mesmo comecei a criar uma logística dentro da minha cabeça. Quando a pandemia veio, eu perdi as minhas consultorias, porque, obviamente, eu mesmo cheguei para os caras e falei, cara, eu sei que você não vai ter condições de me pagar, então vamos parar por aqui. Tinha consultoria que estava no meio, tinha consultoria que estava... Enfim, a gente parou. Mas eu tinha conhecido uma empresa no Sul que fazia todo o processo, não só o corte de fita. Ela fazia todo o processo. E aí eu falei assim, bom, vou fazer um teste. Né? Liguei para um padrinho meu de casamento, falei, cara, me empresta seu CNPJ. Ele falou, o que você quer com o meu CNPJ? Eu falei, ó, eu quero fazer um teste, cara, numa uma indústria que eu conheci lá, tal, vou fazer uns pedidos lá de imóvel, mas é tudo pago à vista, então fica tranquilo que não tem problema. Né? Ele pegou e falou assim, o que é? Eu falei, imóvel planejado, os caras falaram, estou construindo uma casa no Urbanova. Né? Se você quiser, vamos fazer o teste lá então, né? A gente faz um bem bolado e tal. Eu falei, cara, então vamos embora. Vieram uma casa de, acho que 250 metros quadrados. Então, Grande. assim, tinha espaço para eu testar tudo que eu queria testar, né? E na pandemia, quer dizer, não tinha ninguém fazendo nada, todo mundo parado, né? Aí eu peguei e comecei a fazer os pedidos. Falei, cara, vamos pedir a cozinha primeiro, tal. A gente montou a cozinha, ficou Cozinha. sensacional. Vamos fazer fizemos o closet, na verdade, Tá. primeiro. Mas o closet era muito armário, era muito armário. Aí a gente pediu o closet, só ficou sensacional, eles adoraram. E aí a partir dali, olha só que coisa estranha, né, cara? Como eu estava dentro de um condomínio que estava, na época tinham 5 casas, 3 sendo construídas, 2 já em fase de acabamento. Essa que era do meu padrinho, estava terminando, e tinha uma outra que ia terminar logo na seguida, logo na sequência. E aí eu comecei a fazer ali, a gente fez gourmet, começou a fazer tudo, home na sala e tal, e tudo isso eu e um ajudante só. Né? Eu e um ajudante montando ali dentro de 2 meses e meio, e isso fazendo, não pedimos tudo de uma vez, a gente fez um pedido, aí demorava 15, 20 dias para chegar, e aí fomos fazendo os pedidos ali. E cara, em 2 meses e meio a casa do cara estava totalmente mobiliada, com 2 pessoas trabalhando, né? E aí isso chamou a atenção do cara da frente. Né? E o cara da frente pegou e falou, pô, deixa eu ver como é que é. O cara viu, a qualidade da indústria é sensacional, né? Eles têm um acabamento, aí é uma linha industrial mesmo, né? Um acabamento que tem todo um padrão de qualidade. E aí nisso eu fiz a casa do cara da frente, enquanto eu estava fazendo a dele, o outro começou a terminar, enfim, tinha 5 casas, no condomínio tinha feito 3 e estava orçando as outras 2, que não estavam ainda em fase. Eles tinham um grupo que era o sul e o norte ali, e aí no outro já estava terminando casa. Eu sei que assim, durante a pandemia, eu saí da pandemia com uma loja em Taubaté e uma em São José. Tudo de imóvel planejado. Assim, eu comecei a entender que esse era o mercado, porque é um mercado que você não tem custo fixo. Eu tinha uma sala comercial em São José, eu pagava R$ 1.200 já com internet, água, luz, IPTU. Tá. E você fala assim que um negócio desse está faturando 150, 180 mil mês, pô, você está pondo uma boa grana no bolso. Né? Nossa. Você está pondo uma boa grana no bolso. Quando uma marcenaria que fatura 150 mil por mês, às vezes ela não consegue entregar isso dentro dos 30 dias. E na maioria das vezes, se consegue entregar, vai tudo sendo, né, atropelado, fica um pedaço faltando para cá, um pedaço faltando para lá. Por quê? É muito serviço. 150 mil é bastante, é uma entrega, são 2 entregas. Hoje o ticket médio subiu muito, né? Mas seriam 2 entregas boas aí para serem feitas. Eu ia comentar, porque 150 mil antes da pandemia você fazia 2 casas. É, Hoje, dependendo, você faz a cozinha. a gente estava comentando isso esses dias, cara. Eu me lembro quando assim, vamos falar 10 anos atrás, eu tinha, em 2016, quando eu vendi minha empresa, a gente faturava algo em torno de 180 mil, mas a gente demorava realmente 90 dias para entregar. Não dava para entregar 180 mil, porque era muito serviço, era muita chapa. Uma chapa de MDF custava menos de R$ 100, cara. Hoje ela está 200 e pouco, né? Um branco, Um né? branco. Então você fala, pô, esse negócio inflacionou de uma maneira que enfim, né, cara? Então essa foi a mudança. Eu falei, cara, quando eu vi esse mercado, eu falei, nossa, muito bom. E aí, assim, todo mundo me pergunta, né? Falou, você é muito bom, por que você parou, né? Cara, eu não tenho mais paciência com o cliente que nós mesmos criamos, né? Eu acho que a própria marcenaria, essas grandes marcenarias que tem em São José hoje, que tem um atendimento ali, põe um arquiteto para atender, tudo, nós criamos para nós uma obrigação de ter um projeto, de ter um projetista, de ter... Então, assim, hoje o cliente chega para orçar com a gente como se a gente tivesse a obrigação de fazer tudo isso.
E se você pergunta para ele assim, poxa, mas quando você está afim de investir? Ele não quer responder. E aí você tem todo um trabalho de fazer uma coisa que você faz no escuro, né? Porque você não sabe quanto o cara quer gastar, você não sabe nada, na verdade, ele só fala para você, eu quero isso, 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 e aí você põe lá, você não sabe com quem ele está orçando, e aí no final das contas ou você é caro, ou você é barato, ou você é, enfim, né? Tá. E aí você encara esse. Aí eu perdi a paciência com isso. Falei, cara, eu não acho que é justo, né? Comigo, dono de marcenaria, vou ter 2, 3, 4, 5 caras atendendo ali, e o cliente não ter esse respeito pelo trabalho que eu desempenho, né? O que eu estou fazendo, na verdade, é mais do que uma obrigação, por Uhum. conta das grandes empresas que fizeram isso, né? Você pega as grandes franquias hoje, elas abrem uma franquia dentro de uma cidade, contratam ali 2, 3, 4 arquitetos, colocam na linha de frente, ou seja, são belos projetos que são desenvolvidos gratuitamente, né? Muitos até colocam na propaganda, né? O seu projeto gratuito. E aí, assim, o cara, só que aí, né, o cara que não tem grana vai lá por causa do projeto. Ah, gostei do projeto, vai no marcenaria dele e fala para ele, ó, eu quero que você faça isso, 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 que foi ideia de alguém lá do outro lado. Por outro lado, às vezes o cara vai ali, não vai no mais barato, ele vai no outro, enfim, mas fica esse jogo aí, e isso me cansou muito, assim, eu comecei a perder a paciência, eu não sou nada agressivo na venda, odeio ser agressivo, odeio algumas técnicas de venda, enfim, né? Eu não gosto de ser persuasivo na venda, eu acho que a venda eu compro o que eu quero comprar, Uhum. quem gosta disso, ok, né? E a gente tem visto muitas empresas hoje de móvel planejado investindo em persuasão, que depois lá na frente dá problema, né? Às vezes faz muita venda e não consegue entregar. Ou entrega o que o cara não comprou, ou que o cara não Exato. queria comprar, né? No meio o cara começa a mudar a cor, começa a É. mudar, enfim. Porque a persuasão é aquela coisa, preciso fechar, dia 30 eu preciso fechar meu mês, eu preciso vender, eu preciso Exato. vender. Então, assim, eu não acho que esse seja um mercado, né? O nosso mercado é um mercado de criação, um mercado de design, né? Você cria Uhum. muita coisa e tal. E por outro lado, cara, tem o arquiteto ajudou muito, né? Porque ele já vem com o projeto pronto, você simplesmente vai ali, orça e tal. Só que ele te pede também um bom showroom, ele te pede uma situação, te pede ali Puta. um RT, ele te pede uma coisa que você faz, pô, no final das contas também encarece. Né? É conseguir um equilíbrio, Eu né? não dei conta de ficar nesse mercado, vai partir para outro mercado, mas é um mercado que eu amo, assim, eu tenho paixão por ele, por isso que hoje eu me dedico, na verdade, a encarar isso, né, a olhar isso mais de cima, não estar Sim. ali no meio disso, e criar situações e soluções para que a gente consiga viver bem nesse ecossistema aí, né, nesse mercado que existe. E aí, Albert, na sua visão, quando a gente fala em terceirização da marcenaria, isso a gente deve encarar como uma oportunidade ou como uma ameaça ali para o setor? Eu diria que o marceneiro que não está olhando para isso, ele tá sim sobre uma ameaça O que acontece hoje, cara? As pessoas precisam entender o quanto custa uma mão de obra, né? O Uhum. marceneiro mesmo hoje, em poucas marcenarias ele é útil, vamos dizer assim, por quê? Qual o papel do marceneiro? O papel do marceneiro é fazer o móvel. Então hoje já não tem mais esse móvel sendo feito, né? Hoje é MDF, é uma caixa com porta, enfim. Aí ele vem nessa parte. Hoje a gente tem algumas marcenarias que ainda trabalham com folha, que ainda trabalham com forma, que ainda trabalham com material onde realmente exige-se muito do marceneiro. Porém, o mercado não está pagando isso. O mercado não paga. Hoje, assim, pelo menos o nosso mercado local, né? Quando a gente vai para uma cidade grande como São Paulo, Rio, né? A As capital mesmo capitais, né? ali, aí você vê, cara, esse mercado é gigante ali. É gigante. Aí ali a conta fecha. Mas quando eu vejo um mercado que assim, seria, vamos colocar aí que 85% do mercado é o tradicional, eu acredito que o marceneiro, que tem toda a estrutura dele, e não está olhando para a terceirização, pelo menos de 70, 80% do que ele faz, que é tradicional, que é a famosa cozinha, que é o closet ali, que não tem muito para onde correr, né? Então, assim, se ele não estiver olhando para isso, eu diria que ele está fadado ao fracasso, porque é muito caro produzir isso, é muito caro produzir isso. Uhum. E na indústria, seja ela uma revenda da cidade da gente, seja ela uma indústria mesmo, é muito barato isso. Quando você vai para a indústria, isso é muito barato, né? Aí quando você vai mostrar isso pro dono da marcenaria, ele fala, "Xe, mas isso custa mais caro do que o que eu faço." Aí eu sempre pergunto para ele, mas você acha que a indústria está errada ou você está errado? Né? Exato. Porque assim, a indústria ela faz conta o tempo todo, né? Um cara uma vez, cara, uma situação muito estranha aconteceu comigo uma vez, eu tinha uma máquina para vender,
E eu tinha um galpão onde em cima era o meu escritório, e embaixo ficava a produção. Eu subi lá em cima, eu tirei umas fotos dessa máquina lá na produção, e eu comprei essa máquina uma vez para fazer umas coisas, nunca aprendi a usar, e aí falei, cara, esse negócio é muito complicado. Só que eu tinha comprado ela, assim, o cara tinha quebrado, e eu peguei essa máquina dele para terminar um serviço para ele. E aí eu comprei por um motivo, nunca usei, e eu não sabia quanto ela custava, não fazia ideia. Eu fui fazer uma pesquisa, essa máquina custava mais de 20 mil reais. Eu falei, caramba, eu precisando de um carrinho para colocar para os meninos na produção. Eu falei, quer saber, cara, eu vou vender essa máquina e comprar um carro. Eu subi lá, tirei as fotos, subi lá em cima para colocar no LX. Não sei nem se pode falar o LX, né? Depois a gente pede a comissão. Aí eu subi lá em cima para colocar no LX e aí postei o negócio no LX. Eu não tinha chego na metade da escada, né? descendo de volta para produção. O meu telefone tocou, o cara falou, a máquina é minha, tô te fazendo, não tinha Pix na época, tô te fazendo uma transferência de 50% já, me passa os dados bancários. Eu falei, mas como assim, cara? Não deu nem tempo de carregar ainda isso. E eu achei estranho tudo, mas enfim, falei, cara, quer fazer o depósito? Faz, os dados são esses e tal. Passei pro cara, o cara realmente fez o depósito. E apareceu por volta de 7 horas da noite. E eu avisei ele, falei, essa máquina, ela desceu no guincho, nós precisamos de carregar isso no guincho, né? Não, deixa comigo, isso aí deixa comigo que eu vou carregar. Quando dá 7 horas da noite, mais ou menos, essa minha marcenaria era um lugar bem, assim, sozinho, né? Escuro, sozinho. Lá me chega 2 caras numa Saveiro. Eu olhei e falei, caramba, como os caras vão carregar essa máquina, pô? E aí chegou ele e não encostou de ré. Eu falei, a máquina é aquela, mas como que a gente vai carregar? Isso é problema dele, vamos subir lá que eu acerto que você precisa ir embora. Eu falei, caramba, esse cara subiu lá em cima comigo, a gente acertou, ele fez o pagamento. Na hora que nós descemos, tinha uma tábua na traseira da caminhonete assim, e a máquina já estava apoiada nessa tábua já. Né? Eu falei, caramba, um trampo para trazer esse negócio aqui na cara coisa. sozinho? O cara já falou, agora só me ajuda a acabar de subir. Cara, não é que a gente colocou aquilo. E antes desse cara ir embora, cara, ele pegou no meu braço e falou assim, Albert, eu já quebrei muitas vezes. E esse cara era engraçado, que quando eu olhei para ele parecia, eu gostava muito de Volta para o Futuro, né, cara? Sempre, adoro De Volta para o Futuro. E esse cara, quando ele chegou, ele estava usando uma camisa muito parecida com uma camisa que eu tinha, camisa listrada. E ele se parecia muito comigo, assim, sabe? Parecia eu vindo lá do futuro dizendo, a manha é essa, né? Esse cara grudou no meu braço e falou assim, Albert, eu aprendi uma coisa a duras penas. Quem fabrica não vende e quem vende não fabrica. Aprende isso na sua vida. Né? Quem é indústria, quem é comércio, é comércio. Exato. Não dá para ser os dois. Se você tentar ser os dois, uma das duas coisas você vai fazer mal feito. E o cara foi embora, eu sentei ali, eu acho que eu fiquei mais 1h30, mais ou menos, refletindo no que o cara me falou. Eu falei, cara, faz sentido, porque assim, ou eu sou, né? A marcenaria, quando era do meu pai, enfim, né? Ela era uma coisa artesanal. Então pagava-se por isso. Né? Hoje, ninguém mais paga, ou a maioria dos clientes não estão buscando um produto artesanal. Eles estão buscando uma cozinha planejada, estão buscando um dormitório planejado. Isso não é artesanal, isso é industrial, isso tem que ser feito de maneira industrial. Se fizer muito artesanal, nem o cliente gosta, porque ele quer aquilo lá mesmo, que ele viu lá na revista, lá, horizontal, vertical, e vambora. Um puxador bonito e pronto, vambora. Acho que tem os dois, acho que temos os dois clientes, né? Sim, acho sim, que sim. sempre vai ter um que quer algo mais personalizado, mais ali, e vai ter outro que está buscando um preço, uma agilidade. Mas você pega hoje, vamos pegar as grandes marcas hoje aí. Você pega, sei lá. Olha, Né? você falar. Então. Não, eu digo de marcas mesmo. Você pega Todeschini, Delano, Criari. Cara, esses caras não fazem nada que não seja. E eles são grandes marcas. Né? Onde o lojista é rico. O lojista normalmente é um cara extremamente. Porque ele é um investidor. O lojista nunca viu marcenaria na vida dele. Ele é um investidor que investiu numa loja. Por que ele investiu nessa loja? Porque a fábrica tem processos que permite que ele tenha uma loja aqui, né? E uma fábrica lá no sul, que o cara entrega o quê? Horizontal e vertical. Os caras estão fazendo também agora o orgânico. Sim, porque tem que fazer. Se não fizer, vão perder mercado. Exato. Hoje toda a indústria grande está fazendo. Mas quando a gente olha para essas grandes marcas, a gente olha o seguinte, cara, o mercado é aquilo ali, cara. 85%, 90% do mercado é isso. É um close. Quando você olha um close das beldades aí hoje. O que é aquele close dela? Cara, é módulo com prateleira, porta de vidro, iluminação e o caramba 4. Às vezes tem uma ilha ali que tem os cantos arredondados. Então, mas tudo isso a indústria faz, tudo isso dá para ser feito na indústria. Né? Então, o que eu entendi na época? Foi, cara, eu preciso de criar um produto, né, que eu consiga realmente ser uma fábrica e alguém revenda meu produto. Eu não dei conta na época, precisei investir muito dinheiro mesmo.
Só que daí saiu dessa formatação, saiu a minha ideia de consultoria. Uhum. Quando eu comecei a entender que assim, se eu quiser estruturar um negócio, eu preciso dividir ele. Tá, beleza, eu quero continuar tendo uma marcenaria, ok. Então eu vou fazer o seguinte, a marcenaria é uma coisa, a minha loja é outra e a minha montagem é outra. Foi onde eu construí a minha consultoria em cima disso. E comecei a aplicar isso dentro de outras empresas. Eu cansei do meu, né? Tive um problema na época. é, Comecei a aplicar isso dentro de outras empresas. E aí, aplicando dentro de outras empresas, eu comecei a entender mais coisas ainda com relação a isso, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, né? Eu acredito sim que se o marceneiro de hoje, né, o cara que tem uma marcenaria, que tem uma empresa pequena hoje, seja ela pequena ou média, se ele não ficar atento a esse mercado da terceirização aí, que eu não gosto da palavra terceirização. Terceirização você vai muito para essas revendas que a gente tem dentro da cidade. Elas não estão preparadas para atender, e eu até brinco que por conta dessa má preparação deles, eles estão queimando um mercado que é bem promissor. Né? Então hoje você vai na fulana de tal ali e manda cortar e fitar. Ele corta mal cortado e fita mal fitado. Aí o que o cara do outro lado pensa? Poxa vida, né? Terceirizado. Terceirizar não é legal. Né? Agora, quando ele tem a experiência de terceirizar para uma indústria mesmo, que tem hoje um setor de qualidade na ponta ali, cuidando disso, fazendo furação bem feita, corte, fita, aí o cara começa a entender, realmente, cara, eu tenho como entregar um produto, eu tenho como só fazer a parte comercial disso aqui, tem uma indústria por trás de mim fazendo. Que vai dar o suporte, que vai dar tudo. Que é uma das dificuldades, assim, é que às vezes é falta da. Você vai, de um lado, o cliente que vai perdendo a confiança porque mandou terceirizar em algum lugar que não foi bom, né? ah, E às vezes do outro lado você vai ter o marceneiro que ouviu algumas histórias e falou, não terceirizar não é bom, eu não confio, sim, eu faço melhor do que uma indústria que trabalha é, ali com corte laser, com corte CNC, exato. toda a parte de computação ah, para fazer toda a parte de furação, medição e Exato, tudo mais. exato. Aí ele acredita, não, pode deixar que eu com a minha Serra Copa aqui consigo. É tipo isso. É tipo isso. Não, e é engraçado que assim, ele entrega um bom produto, né? Hoje um cara que é bom, eu conheço pelo menos uns 5 caras aí que tem uma marcenaria de 30 metros quadrados, que você der a sorte, e é caro, não é barato, Uhum, ele sim. valoriza a mão de obra dele. E a agenda tá cheia, Tá né? cheio, o cara não consegue atender. Você fazer um móvel, um rack de uma sala com ele, você tem que esperar 2 meses, 3 meses. É Uhum. uma coisa feita de MDF, só que ele tem todo um cuidado com o processo dele, que é manual mesmo. O cara vai fazer um corte aqui, 45 graus. Então, assim, tem todo o seu preço. E ele tá lotado de serviço. A questão para mim, Wesley, é assim, né? Eu acho que todo mundo quer ser próspero, né? Eu acho que Sim, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Não, bastante. CPF é uma coisa, CNPJ é outra, né? Então, Uhum. assim, a gente precisa ganhar dinheiro com isso. Eu sempre brinco com esses meus amigos que têm marcenarias de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Cara, você tem dinheiro? Você chega no final de semana, você consegue sentar com a sua família na mesa de um restaurante, independente do qual vai ser o valor. Lógico que não vai pagar 10 mil reais. Meu, Difícil quem vai fazer isso aí. Mas, assim, pô, você consegue sentar num domingo, de repente, num restaurante e gastar 1.000 reais com a sua família? Não, não dá. Pois é, então você não tá ganhando dinheiro. Né? Não que isso seja necessário, mas assim, poxa, quando você chega num ponto, você fala assim, poxa, eu faturo lá 100, 150 mil mês, e você não tira ali pelo menos uns 20% daquilo ali para você colocar no seu bolso, alguma coisa tá errada. uhum. É porque hoje você vai ali em São Paulo e compra calcinha e sutiã no Brás e vende a 300%. Então, pô, é melhor fazer isso, Sim. né? Faz muito sentido você ficar ralando numa coisa que não. Aí, beleza, depois que você tiver grana, monta lá uma marcenaria no fundo da sua casa, vai fazer móvel de graça pros outros, entendeu? Porque. Como hobby. Porque não faz muito sentido, né? Isso é negócio, cara. Isso É. é negócio. Demora muito pro marceneiro. Eu tenho um amigo meu, que eu acho que até você conhece, era aqui na rua a marcenaria dele. Uma vez a gente tava conversando sobre. Cara, nós dois choramos, cara, porque a gente ama esse negócio. A gente ama essa profissão. É a profissão dos nossos pais, dos nossos avós. Cara, mas peraí, velho. Até quando eu vou. E a gente tem históricos dos nossos pais, né? Fala, será que eu quero morrer igual meu pai morreu? Uhum. Será que eu quero morrer igual meu avô morreu? Quer dizer, fez por amor, que é o artista, né? Sim. Faz, e não ganha dinheiro. Né? É. Enfim, cada um escolhe, né? Acho que cada um escolhe o seu destino aí, né? Eu acho que a marcenaria precisa de mudar urgente. Eu acho que o que acontece, não só na marcenaria, mas em todos para quem é empreendedor, que existe ali o operador, né? Então quem tá ali serrando, quem tá fotografando, quem tá filmando,
e tem o lado empreendedor. Exato. Então você precisa sempre, no mínimo, estar equilibrado, senão o lado empreendedor mais alto. Sim, sim. Porque para você enxergar o negócio, ver as oportunidades, ver as ameaças, ver o que está acontecendo no mercado, igual você falou. Eu era um marceneiro, eu estava ali serrando e tudo mais. E o mercado tava evoluindo. Oi. Então, se você não está ali, se você ficar o 100% do tempo na operação e você não estar atento ao que está acontecendo no mercado, Sim, daqui a pouco o mercado vem e te engole. sim. Porque aí vem um outro que está com toda a marcenaria ali, que já está numa fabricação terceirizada, vamos colocar como terceirizada, e tá ali levando seus clientes, levando toda a sua presença de mercado. Às vezes seja com uma qualidade, às vezes igual, né? Uhum. Sim, sim. Quando a gente fala numa escala industrial, acaba barateando, então assim, Exato. é a mesma coisa com custo menor. Sim, sim. E aí, às vezes, o marceneiro tá ali, nossa, eu preciso trabalhar mais, às vezes trabalhando horas a fio, É, sem sábado, sem domingo, e enquanto o exato. outro tá ali conseguindo atender, estar mais presente no cliente, fazer melhores relacionamentos, né? Eu brinco que assim, eu sou a quarta geração de moveleiros na família, né? Mas em mim morreu. De mim pra frente não vai. Assim, a minha filha namora um menininho ele me pediu esse tempo atrás. Falou, ô tio, você não sabe onde eu arrumo um emprego, não? Eu falei, eu não sei porque só conheço marceneiro, então eu não sei. Minha filha não vai casar com um cara de Não marcenaria. vai Pelo trabalhar amor com de Deus, marcenaria. vamos acabar com isso aí na família, velho. Mas por que isso, cara? Porque assim, eu amo a profissão, eu gosto da profissão, mas se você não tem realmente. Hoje, quem está ganhando dinheiro com marcenaria é o cara que tem um perfil empreendedor. É o Uhum. cara que olha para o negócio, faz gestão do negócio e ele faz conta. Né? Hoje a gente tem grandes empresas em São José hoje que a gente olha e fala assim, putz, esse cara tem uma baita fábrica lá, mas esse cara já está terceirizando. Ninguém sabe. Mas lá ele já tem feito, porque ele já entendeu isso aí. Eu já tive uma conversa muito séria com os grandes empresários aqui de São José, que hoje tem uma baita de uma fábrica ali. O cara falou: isso aqui para mim já não. Eu já montei isso daqui pensando nisso. Por quê? Porque ele já entendeu que o mercado é esse. E assim, fabricar custa muito caro. Né? Sim. Fabricar custa muito caro. E quando você tem. Quando você precisa dessa estrutura, você acaba tendo que comprar. Eu me lembro quando eu tinha marcenaria, eu comprei da Usicraft, né? Acho que não existe mais essa marca, uma seccionadora e uma coladeira. Foi uma seccionadora, uma coladeira e um exaustor. Eu paguei na época, era um absurdo, absurdo do absurdo, absurdo, acho que chegou perto de 100 mil reais. Era dinheiro de hoje, sei lá, algo em torno de uns 700 mil, 800 mil, né? Que é o que custa isso hoje. Uhum. Então assim, hoje, se o cara colocar 800 mil só nessas 3 máquinas, aí o cara precisa de um centro de furação. Cara. Então nós estamos falando aí de 2 milhões para o cara ter uma fabriquinha mais ou menos. Quanto essa fábrica tem que faturar para ela se pagar? Né? Aí, gente, você fala assim, fora um software, você precisa de um software para tocar isso tudo. Esse software vai custar mais 70, 80 mil reais ali. Então nós estamos falando ali, cara, do cara gastar, sei lá, os seus 2 milhões e meio para o cara criar uma operação. Quantos caras tem que fabricar? Quanto esse cara tem que vender, né? Aí você pensa ao contrário, fala, poxa, mas vale a pena de repente eu montar uma estrutura dessa para eu vender para quem vende. Né? Então, assim, poxa, eu pego 10 lojistas, que cada um vende lá 100 mil por mês, põe 1 milhão de faturamento dentro do meu negócio. Agora, se eu montar uma loja para vender 1 milhão, será que eu consigo braço para fazer montagem? Será que eu consigo braço para fazer. Então, assim, enfim, é pensar, é fazer gestão, é olhar o negócio, sair do meio aqui e ir para Uhum. cima. É olhar em planta baixa, olhar e falar, caramba, eu preciso mexer nisso aqui. Né? Não tá funcionando. Alguma coisa está errada dentro desse Exato. negócio. Né? Porque afinal de contas, assim, se você trabalha em qualquer lugar que você for trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Uhum. Né? Eu trabalho no McDonald's, sou chapeiro no McDonald's. Claro, no final do mês você tem seu salário. Uhum. Eu vou trabalhar lá, vou olhar carro na rua. Pô, todo dia o cara põe lá 50, 60, 100 reais no bolso. Então, pô, agora você que tem a sua empresa, que não faz sentido você não pôr dinheiro no bolso. Não faz sentido. É meu sonho. Cara, o seu sonho é realmente... Eu acho que o rapaz tá olhando o carro na rua é mais do que Ganha, isso bem por dia. mais. Uma vez, vou fazer um parênteses. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele jogava bastante tempo atrás. Ele jogava malabares. Ele falou, eu jogava malabares no semáforo, não sei o quê. Na época, quando o dinheiro valia bastante dinheiro, ele tirava 60 reais por dia. Ele falou, ele tirava 60 reais por dia. E assim, naquela época, uma compra bem feita do mês era 250 reais. Ou seja, o cara Então, fazia a compra do mês na em semana. 4 dias ele fazia a compra É. do mês inteiro e sobrava o resto do mês para outras coisas. Então, assim, às vezes você
você acaba julgando mal, né? Às O vezes que eu quis dizer assim, não, tô todo mundo falando... tá ganhando dinheiro, né? Sim, Todo mundo sim. ganha dinheiro. Só não ganha dinheiro, parece aquele saiu esses dias no Sebrae, cara, eu não sabia. Foi com esses. Tem tido essas. Não sei se pode chamar de podcast, mas não é. Essas entrevistas aí que você coloca uma pessoa e mais 20 em volta dela. Sei. Ela veio com um dado que eu nunca tinha parado para pensar, e eu, como empresário, sei que isso é real, né? Uhum. Você viu qual é a média salarial do empresário brasileiro? Não. 2 salários mínimos. Nossa. Pensa, não, mas quantas vezes você já não ganhou isso? Ou talvez menos do que isso, cara. Porque 2 salários mínimos é 3 pau e pouquinho, né? Cara, às vezes a gente não ganha isso. Às vezes você chega no final de ano agora, que você tem que. O cara com a marcenaria que nem eu tinha lá, 15, 20 funcionários, pagar 13º, férias. Cara, às vezes você não põe 3 contos no bolso, cara. Você vai pôr lá em janeiro, fevereiro, mas às vezes. E a média é assim. Mas eu acredito que assim, quando você pega um cara. Tá errado, tá? Não, é. Você pega um cara que, sei lá, o cara tem sei lá, uma loja de presentes num bairro. Esse cara não tira mais que 3 contos por mês. É difícil. Né? É difícil, porque o cara tá vendendo um negocinho de 10 reais aqui, 20 reais ali. É difícil realmente. É porque quando eles falam, quando a gente fala de média, a média é média, né? É média. Então, se você pega um monte de gente ali que ganha, que tá tirando, às vezes, seus 2.000, né? A gente tá falando de média, então a gente vai ter um monte de gente tirando 2.000, mas você vai ter um ali que é o empresário que tá faturando 2 milhões por mês, 3 milhões por mês, e às vezes isso não é difícil de encontrar. Então, às vezes, esse um acaba puxando toda essa média, né? E aí o empresário também, muitas vezes ele acaba confundindo o salário de faturamento. Exato. Então ele fala, igual você fala assim, da marcenaria. É um setor assim, que as coisas, que o volume de dinheiro que transita ali é alto em função de tudo, né? Então você fala, eu vendi ali 150, faturava 150 mil. Só que às vezes o empresário olha aquilo, ele fica deslumbrado com aquela. Ele nunca viu tanto dinheiro na vida dele, porque 150 mil entrando na conta dele. Ele pega aqui, pô, vou trocar de carro, vou trocar de casa, vou gastar os 10 mil no restaurante com a família, porque agora eu tô super abonado. O mês seguinte ele tá quebrado, devendo, às vezes ele tá com processo judicial. Eu falo que eu tive o prazer, cara, isso nós estamos falando, são 2025, eu acho que foi mais ou menos 2001, 2002. Eu tive o prazer de olhar na minha conta e falar assim, eu tenho R$ 1.007.000 na minha conta. E eu tinha acabado de comprar uma seccionadora, uma coladeira ali, estava lá já dentro do meu galpão. Passados 6 meses, cara, mesmo até hoje, eu estava negociando com um cara daqui da cidade, com um vendedor, com a revenda, né? De empenhorar as minhas máquinas para poder trocar em matéria-prima, para eu poder fabricar o que eu tinha que entregar. E aí, é uma frase que eu nunca mais esqueci também, sobre crédito. Foi dentro dessa empresa aí. A filha do dono chegou para mim e falou assim, Albert, nós somos a empresa que mais quebra marceneiro em São José. Eu olhei e falei assim, mas por quê? Foi porque a gente dá crédito para quem não sabe ter crédito. Olha. As pessoas não sabem ter crédito. Hoje as pessoas estouram cartão de crédito, né? Porque não sabem ter crédito. Então o que essa madeireira fazia? Cara, você pegava o nego com um nome sujíssimo. O cara tinha lá ele dava lá 20 mil pro cara de fluxo de caixa. Pra terminar de afundar. O que ele fazia depois? Esse cara cresceu muito. Depois ele ia lá e tomava todo o maquinário do cara. Aí vendia pro outro. Então assim, ele cresceu muito, só que assim, cara, é que nem o agiota. Procura o agiota quem quer procurar. O agiota tá errado? Sei lá, né? Uns vão dizer que sim, vão dizer que sim, outros que não. Mas, cara, ele não chamou você para ir lá pegar o dinheiro emprestado. Você pegou o que você quis. Mas às vezes a pessoa vai chegar no agiota, ou porque já estourou todas as linhas de créditos dele. A maioria das vezes você vai pagar 10, 15% de juros ao mês. Então aí ele vai procurar um agiota, que já acabou. Não, às vezes ele já estourou o cartão de crédito, já tem um segundo que está estourado. Aí agora sobrou o agiota. Ou por desconhecimento de outras linhas de crédito, então ele fala, vou ter que falar com o agiota. Mas então, essa madeireira, cara, ela sou especialista em agiota. Ela cresceu muito fazendo isso. Só que assim, era de propósito? Não. Ela fazia o trabalho dela, chegava lá e falava assim, cara, deixa eu ver, o que você tem de máquina aqui? Você tem um patrimônio aqui de 40, 50 mil, então a gente abre um crédito de 20. Né? Não cobrava juros nenhum. Você passava lá, a gente fazia, cara, fechava a carteira dia 30, aí levava cheque de cliente 30, 60, 90, aí tinha um jurinho para pagar. Mas a gente fechava a carteira e pagava. Então assim, só que tinha gente que pegava o dinheiro do cliente, que aí é onde você falou. O cara pega, olha... Cara, eu tava essa semana passada agora falando com ele, a coisa que eu mais sinto falta da marcenaria ou do mal planejado é de olhar na minha conta e ver mais de 100 pau toda hora na conta. Você olhava na conta, toda hora tinha 100, 150, 200 mil, toda hora. Você fala assim, mano, posso sair de boa esse final de semana com a minha família, posso viajar, né?
Aí você vai criando maturidade, você vai vendo que você não pode. Mas lá atrás, quando você é moleque, quando você, né? Ah, você olha aquela quantidade de dinheiro. No finalzinho das minhas últimas vendas que eu fiz dentro da marcenaria, eu sempre falava o seguinte: eu tinha uma arrogância muito grande no final da minha carreira como dono de marcenaria. Eu tinha uma marcenaria muito feia, mas muito feia. Era um galpão de 140 metros quadrados, reto assim, as paredes todas mofadas, uma esquadradeirinha velha lá no canto, uma coladeirinha aqui, um escritório feito de MDF. E eu batia no peito e falava assim: eu tenho mais de 20 anos de marcenaria. E aí, qual que é a leitura que eu faço de mim naquela época hoje? O cara tem 20 anos de marcenaria, não tem uma máquina decente, o cara não tem um carro decente. Então, ou seja, o que esse cara não é? Um bom administrador. Uhum. Ele não é um bom administrador. E hoje, lidar com um negócio é ser um bom administrador. Então, começa pela empresa do cara. Como é que é a empresa do cara? O cliente doido, né, cara? O cliente hoje, o cara é mais barato. Começou na internet, no Instagram. O cara é mais barato. Aí chega. Cara, o cara chega num carro velho na casa dele para fazer uma venda de 70, 90 mil. Tem alguma Cara, coisa errada? tem coisa errada. É um péssimo administrador. É que nem você pegar seu sobrinho que começou a fazer day trader. Não, tio, fiz ali eu tô fazendo umas operações ali, me dá 50 mil. É uma coisa. É mais fácil o sobrinho acertar aquilo ali do que um marceneiro nessa situação te entregar uma coisa Às vezes o cara chega lá para fazer a venda, às vezes é uma venda pequena, às vezes é sei lá, um hack de sala, vai ficar mais caro que o carro do. Tem uma coisa. É uma coisa errada. E aí o cara, ele diz ainda, né? O prazer dele é dizer, eu tô no mercado há muitos anos. Eu falo, cara, fala que você começou ontem, Agora né? Que você tem, tá começando agora. Melhor. mas agora tem um outro risco também. O cara chega lá para fazer a venda num carro caríssimo, né? E aí aquele carro tá todo financiado, com parcelas atrasadas. Aquela venda é o que vai salvar o carro do cara. Vai pagar 2, dá 5, né? Pelo menos já não toma mais, né? Então, assim, tem esse outro lado também, né? Eu fui fazer um orçamento uma vez, né, meu irmão tinha uma X5, uma BMW, né? Uhum. E aí eu fui fazer um orçamento uma vez, eu parei na casa da minha mãe, ele parou também e tal. Ele falou, onde você tá indo? Eu falei, tô indo no Urbanova. Eu falei, eu tô indo também, pô, vou ficar em casa, ele morava no Urbanova na época. Ele falou, eu vou tomar um banho, vai com o meu carro, atender o cliente, depois você passa, me pega e a gente volta. Eu falei, tá bom, mas eu nem parei pra pensar no que eu tava fazendo, né? Aí fui num cara fazer a medição dele lá, numa X5, né? Eu parei na frente, o cara olhou e falou, seu Albert? Eu falei, não precisa nem de entrar. Eu tenho certeza que tudo que você vai me vender é muito caro. O que esse carro aqui? Eu falei, caramba, tem um lado negativo, né? De repente. Tá meio, Realmente. tá meio Eu over. falei, não, eu acho que foi. Eu acho que eu quis. Eu não pensei na hora que meu Ah, você irmão não me imagina, ofereceu, né? Na verdade, dentro da gente, a gente acha que o cliente vai gostar, né? Mas realmente assusta, né, cara? É, Suza, porque ele. Chegar num carro de É. R$ 500.000, pra você falar, você medir uma casa que o cara sabe, pô, caramba. Mas tem um estudo que eu estava lendo um tempo atrás. Ele falava, ele dava um exemplo assim, de um bairro, a pessoa vai lá e faz a reforma no comércio dele, transforma aquilo num comércio. Ele assim, é muito acima do que tem do que tem naquela região. E aí, quando as pessoas passavam ali na frente, nem entrava, Sim, porque já julgava aquilo caro. sim. Falando, não vou entrar aqui porque é muito caro. Então, assim, também estar alinhado, né? Sim. Mas aí, a partir do momento, às vezes você vai num condomínio de alto padrão, num carro, às vezes Muito acima ou muito muito, abaixo, pode. se não está dentro daquele contexto, pode assustar. Às vezes o cliente não vai, às vezes se é por indicação, acho que vai depender muito do contexto. Mas vamos supor que é uma indicação do arquiteto, fala, não, já fiz com um fulano, é excelente, Sim, pode sim. fechar com ele de olho fechado, que ele não vai dar problema, vai entregar tudo no prazo, na qualidade. E aí o cara chega ali com um carro mais simples Aham, para fazer o atendimento, às vezes ele tá saindo de uma obra, às vezes ele chega sim. até com a roupa meio Meio suja, meio meio por bagunçado. meio bagunçado. E aí, assim, o cliente releva aquilo, ele não vai enxergar. Às vezes ele faz uma primeira leitura ali, mas depois releva. Agora, se O não grande, é por o grande indicação, lance é o seguinte, cara. Tudo que você vai fazer de negócio pode dar errado em algum momento, né? sim. E aí, assim, você precisa de comprar uma empresa que tenha condições de arcar com aquilo que dá errado. Vou te dar um exemplo muito. O ano retrasado, eu estava negociando ia ser a maior venda que eu ia fazer. Eu sabia que eu não ia fazer porque a minha estrutura não estava à altura desse cara. Mas era uma venda de quase R$ 700.000 de imóvel planejado e eu tinha um showroom em Taubaté, muito legal, inclusive. Mas o cara eu estava competindo com uma Florência. Então o cara já tinha visto, já tinha se encantado por tudo aquilo ali. Foi uma boa indicação. A Florença estava cobrando 1.200, a diferença era de 400, R$ 500.000 entre o nosso preço e o preço deles. Existia sim uma possibilidade, mas a gente já sabia
que ali não ia dar muito certo aquele negócio dele. E aí, esse cara fez um comentário que quem nos indicou foi a Marmoraria. E a Marmoraria, ela é referência lá em Taubaté, assim, os caras são fenomenal e por isso tem um preço mais alto. E eu tinha ido medir a casa dele pra uma área gourmet que ele tinha lá, que era diferente, não dava para ir pelo projeto. E quando eu cheguei lá, ele falou para mim, cara, sabe quanto custou só essa pedra aí, cara? Foi coisa de quase 200 mil reais, porque era uma lâmina ultra compacta, não sei o quê, que papapá, papapá. E aí, não, minto, eu vi no projeto, não estava instalada essa pedra ainda. Depois ele me mostrou as fotos quando ele foi no showroom. E aí, ele falou, cara, a marmoraria tal lá cobrou de mim quase 200 mil reais, isso aqui, você acredita, cara? Eu tinha um cara que fazia para mim por 100. Eu falei, sério, mas por que você não comprou com ele? Ele falou, fiquei meio assim, né, não sei o quê, não sei o quê. Aí, isso foi na primeira reunião. Na segunda, ele comentou com a gente. Cara, você acredita que a marmoraria lá que eu comprei entregou a cor errada, confundiram a cor da pedra, entregaram errada? Eu peguei e falei, nossa, e aí? Ele falou, cara, na hora os caras trocaram. Aí eu peguei e falei, você tá vendo? Se o senhor tivesse comprado com o cara de 100, os caras não têm condições de trocar. Né? E é lógico que você não vai jogar o dobro do preço para poder justificar um erro que você pode cometer. Não. É bem... Mas você precisa ter margem. Sim. O erro, ele acontece. Você precisa ter margem para poder cobrir com esse erro depois. Né? Às vezes você compra no cara que não tem margem nenhuma, né? Enfim. Ô, Albert, se você pudesse dar um conselho para quem está no ramo, ou começando, ou que está passando alguma dificuldade no ramo de marcenaria, qual seria esse conselho? Eu diria que é ficar de olho do que o mercado tem oferecido. Né? O mercado hoje tem muita opção de você ter ou não ter estrutura, enfim. Principalmente investir em capacitação e em gestão. Né? Hoje, dentro do ramo de móvel planejado, existe muito pouca gestão. Né? Então, é investir em capacitação, marceneiro ele já é, ou não. Né? Ou ele vai precisar de um, né? Mas ele precisa de investir em se capacitar numa coisa chamada gestão. A gestão do negócio vai mostrar para ele se o negócio dele é competitivo ou não, se vale a pena terceirizar ou não, de repente terceirizar uma parte, a outra ele produzir, investir ou não. Né? O importante de tudo isso é o cara entender sobre o que ele está fazendo de cima, ele olhar de cima para o que ele está fazendo. Parar de ficar lá no meio, né? Isso virou clichê, né? Isso os caras hoje, os gurus aí, todos dão esse conselho, mas assim, é real. Né? Se o cara não conseguir, se ele não tiver, quem não mede, ele não gerencia. Né? Isso é uma frase de todos os engenheiros. Se você não consegue medir o que você está fazendo, você não vai conseguir gerenciar. E aí esse fluxo de dinheiro, que é grande, que vai entrando dentro do seu negócio, o que ele vai fazer? Achar que você está tendo lucro. Mas o importante é que você comece a entender, eu estou realmente tendo lucro em cima disso aqui, eu consigo, é claro para mim o lucro que eu estou tendo em cima disso, né? Realmente sair um pouquinho da operação, nem que seja no domingo, de repente. Fazer realmente um levantamento do que está fazendo, versus o que está custando isso, né? E ver se realmente está sendo bom isso. Né? A minha vontade é que eu pudesse sentar com todo mundo. Né? Eu tenho muita. Eu falo para todo mundo que isso é uma missão de vida, não é por dinheiro isso, é porque eu entendo. Eu vi meu pai ser o melhor de São José e falecer sem nada, falecer numa situação complicada. Então, assim, quando eu vejo um marceneiro andando na direção errada hoje, eu sempre enxergo meu pai. Eu falo, caramba, esse cara podia tá ganhando dinheiro, é um mercado que realmente dá dinheiro. Se o cara fizer gestão, ele ganha dinheiro nisso. Então, o conselho que eu deixo é invista em gestão. Invista em entender um pouco mais o seu negócio, para onde esse negócio está indo, né? O que realmente é lucrativo, o que não é lucrativo, se o teu negócio dá lucro, se não dá. Se não sabe fazer gestão, eu sempre falo o seguinte, nós tivemos agora, recentemente, lá na Rede Ativa, um cara do Sebrae, o cara abriu as portas, escancarou as portas do Sebrae, falou, cara, tem tudo para tudo e de graça lá dentro. Sim, tem mesmo. Você pode entender, se você não entende, você pode entender. Então, assim, hoje, no YouTube aí, o que não falta, cara, é informação. Né? Então, quem não entende hoje é porque não está querendo entender, prefere não saber. Né? Exato. Albert, muito obrigado Prazer. por estar aqui participando, estar aqui compartilhando experiências, essas dicas que são valiosas, certo? E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo episódio.